Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para meditar com os irmãos. Em João, no capítulo 4, no versículo de número 3, diz assim: Deixou a Judeia, retirou-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó lhe dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Meus amados irmãos, eu quero aqui expor rapidamente algumas revelações do texto. A primeira revelação do texto, que nós podemos extrair aqui rapidamente, é que nós vemos que a Bíblia diz que era necessário Jesus passar pela terra de Samaria. E aí fica um ponto de interrogação. Por que era necessário? Qual era o motivo que estava levando Jesus a ir para Samaria? Se nós vemos aqui no texto, na leitura, que havia uma barreira entre judeus e samaritanos. Mas o que nós podemos entender aqui? Podemos entender que quando Deus ele ama, Deus mesmo se encarrega de prover os meios para salvar a pessoa. Quando Deus ele ama, Ele mesmo se encarrega de enviar alguém para falar com essa pessoa, para pregar para essa pessoa, para mostrar a revelação para esta pessoa. Então aqui, meus amados, nós vemos o grande amor de Deus pelas almas. Jesus com certeza conhecia a mulher. Jesus conhecia a vida dela, o passado dela, tudo relacionado a esta mulher, Jesus conhecia. E mesmo conhecendo o passado, a vida presente dela, Jesus chega nesta cidade por nome Sicar. E a Bíblia diz que ele senta no poço de Jacó. Então escute, veja, Deus, ele ama as pessoas. Deus, ele ama as almas. E a Bíblia diz que mesmo Jesus conhecendo a vida íntima da mulher, Jesus foi guiado por Deus para salvar a mulher samaritana. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Não interessa a situação que a pessoa está vivendo, o momento que a pessoa está vivendo, a vida íntima que a pessoa está vivendo, não. Se Deus ama, Deus se encarrega de prover os meios para salvar. A Bíblia Sagrada mostra então que Jesus é guiado por Deus para Sicar. Ele chega em Sicar, senta no poço e fica aguardando. E a Bíblia diz ali que chega esta mulher samaritana para tirar água do poço de Jacó. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos, eles foram para a cidade comprar pão e Jesus está sozinho com ela. Por quê? Por que os discípulos foram para a cidade? E por que Jesus não trouxe ele junto para essa experiência? Escute uma coisa, tem coisas que Deus tem que fazer assim. Por quê? Porque muitas pessoas não têm espiritualidade. Muitas pessoas não entendem a revelação de Deus. Muitas pessoas não compreendem o amor de Deus. Muitas pessoas não têm o amor de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E quando a pessoa não tem maturidade, espiritualidade, não tem amor, tem que ir para a cidade comprar pão e deixar Jesus fazer a obra. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui no texto que Jesus está sentado e esta mulher se achega. A primeira coisa que nós podemos ver para Jesus quebrar alguns conceitos que ela tinha na sua mente, no seu coração, alguma coisa que foi lhe ensinada durante os anos sobre religião, sobre adoração, sobre a maneira de servir a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus não chega pregando para a mulher, não. Jesus chega dizendo:
dai-me de beber, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz no versículo 9 que a mulher agora diz assim, como assim dai-me de beber? Sendo tu judeu ou samaritana, tu não sabe que judeu e samaritano não se dão? Ou seja, quando Jesus pede para ela água, a Bíblia mostra que ela revela o seu primeiro problema. Ela expõe o seu primeiro problema. E qual é o primeiro problema? A rivalidade de judeus com samaritano. Veja, Deus não está neste negócio. Deus não está na rivalidade. Deus não está na barreira. Deus não está na divisão. Deus não está na contenda. Deus não está nestes pensamentos pequenos e mesquinhos. A Bíblia Sagrada diz que no versículo 10, Jesus disse assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Veja, agora Jesus começa então a entrar na revelação. Jesus começa agora a expor a revelação ao espírito daquela mulher, ao coração daquela mulher. A Bíblia diz assim, se conheceras o dom de Deus. Que é que Jesus está expondo? O que Jesus está falando para ela? Escute, se conheceras o dom de Deus, que dom de Deus está falando? É lógico, Jesus está falando de salvação. Jesus está falando para ela que se ela conhecesse o dom de Deus chamado salvação, ela pediria água e ele daria água viva. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então veja, meus amados irmãos, que Jesus expõe, coloca o dom em evidência, coloca o dom em relevo, aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, além de falar isso, diz, olha, tu me pedirias água e eu te daria. Veja a comunicação, que coisa linda, tu me pediria e eu te daria. Glória a Deus. Agora escute, no versículo 11 ela diz assim, respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? Olha só, versículo 12, és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Agora nós entendemos o segundo problema da mulher. O segundo problema da mulher é que ela não é espiritual. Ela está presa nesta dimensão, ela está presa no poço de Jacó, ela está presa no passado, ela está presa na história, ela está presa no mundo físico, aleluia. Então, quando Jesus está falando de algo espiritual, ela está entendendo com a sua mente ainda sobre algo físico. Glória a Deus. E é assim que acontece, meus amados. Muitas pessoas não têm a mente elevada, não têm o coração espiritual para entender a fala de Deus, para entender a comunicação do Espírito Santo, para compreender até mesmo uma pregação da palavra de Deus, uma pregação do Evangelho verdadeiro e puro do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela está presa no passado, ela puxa Jacó, ela puxa os seus filhos, ela puxa o gado, ela puxa o poço, ela puxa o balde, ela puxa a corda. Veja, tudo nesta dimensão, tudo neste mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora escute, no versículo 13, Jesus vai tirar os olhos dela daquilo que é material, daquilo que é palpável, daquilo que é físico. Escute, no versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Agora Jesus está entrando nesta profundidade, dizendo, olha, esta água física, esta água que mata a sede física, quem beber dela tornará a ter sede. Jesus está dizendo para ela, viu, se tu continuar vivendo assim, se tu não aceitar o que eu estou lhe propondo, aleluia, essa água que tu bebe aqui, ela não vai matar tua sede definitivamente. Esta água aqui, depois que tu beber, tu vai tornar a ter sede. Jesus está entrando no próprio pensamento dela. E Jesus continua no versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora escute, quando Jesus fala esta palavra,
água que nunca mais teria sede, e fazer uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, olha o que a mulher entende. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus está conflitando ainda com o pensamento humano dela, com o pensamento terreno dela. Ela ainda continua entendendo que Jesus está falando de uma água física, que ela nunca mais precisaria voltar para o poço de Jacó para tirar água. Jesus, no versículo 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Agora Jesus, depois de conversar, ele vai entrar no profundo da revelação. Ele vai entrar no âmago da revelação. Escute. E olha o que ela diz no versículo 17. Jesus disse: vai então, chama o teu marido e vem cá. Chama o teu marido e vem cá. Oh, glória a Deus. Agora escute, versículo 17. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Essa mulher estava com uma pessoa. Essa mulher vivia com uma pessoa. Mas quando Jesus pergunta: chama o teu marido, ela sabia que aquela pessoa não era o marido dela. Então veja a situação íntima dela. A situação da sua vida é uma situação complicada. O seu relacionamento é complicado. Mas mesmo com relacionamento complicado, estando com um homem que não era dela, Jesus foi atrás da mulher samaritana. Pare de julgar as pessoas. Pare de julgar a situação íntima das pessoas. Pare de julgar o relacionamento das pessoas. Este negócio é com Deus somente e não contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora escute, a mulher disse: não tenho marido. E agora Jesus entra fundo na revelação. Olha bem o que ele falou. Versículo 18. Porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Agora ela entende, pela revelação que ele fala, que ele não é um judeu qualquer. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é lugar que se deve adorar. Agora, depois que ela percebe o nível de Jesus, ainda que parcial, mas percebe que ele é alguém que foi enviado por Deus ali, ela vai falar sobre adoração. Veja, meus irmãos, a pessoa está presa e agora quer debater sobre adoração. E ali ela diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Olha por que da rivalidade. Porque quando ele vai falar em adoração, as pessoas têm dentro da sua mente pequena que quando fala de adoração está falando de local. Está falando de templo, está falando de monte, está falando de cidade, está falando de lugar. Não. Adoração não tem nada a ver com local. Adoração não tem nada a ver com templo físico. Adoração não tem nada a ver com monte. Escute, Jesus vai falar exatamente isto para a mulher. E tem muita gente que lê isso aqui e não consegue se libertar. Tem muita gente que lê isso daqui, fala sobre isso aqui, mas ainda defende que a adoração tem que ser dentro de um local chamado templo. Tem que ser dentro de um local, tem que ser no monte. Não. Pega as palavras de Jesus que são autênticas e verdadeiras e coloque em prática. Ensine a palavra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja,
Jesus agora diz assim, versículo 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, em espírito e em verdade. Em espírito, palavra, verdade, vivendo. Isto é adoração, é viver a palavra de Deus. Isto é adoração, é amar a Deus e amar o próximo e amar os nossos irmãos, amar as almas, amar os amigos, amar as pessoas. Isto é uma verdadeira adoração. É a vida em continuidade, mas servindo a Deus em novidade de vida, em espírito, em verdade. E olha por que não tem nada a ver com o local. No versículo 24, Jesus diz assim, Deus é espírito. Aqui termina com tudo. Deus é espírito. Quando Jesus está falando para ela que Deus é espírito, sabe o que ele está dizendo? Isso, olha, Deus não é matéria. Deus não está preso a essa dimensão. Deus não está preso no conceito humano. Deus não pode ser colocado dentro de um lugar. Deus não habita dentro de lugares feitos pelas mãos dos homens. Jesus está entregando essa revelação para ela. Aleluia. E é isso que temos que entender. Deus não está preso a lugares. Deus não está preso nesta dimensão. Deus está além de todas estas coisas. E Jesus ainda continua. E importa, escute, isto importa, irmão. Este assunto importa, não descarte este assunto. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É isto que Deus quer. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus está tirando a mulher samaritana de uma realidade humana, física, mental, carnal, religiosa, preconceituosa, cheia de barreiras, cheia de divisões, cheia de problemas na área sentimental. Jesus está transportando esta mulher deste mundo humano, terreno, e fazendo ela entrar para dentro da dimensão do mundo espiritual. E é isso que Deus vai fazer contigo. É isso que Deus vai fazer conosco. Deus vai nos fazer entender a revelação, sair desta dimensão humana, sair desse raciocínio carnal, sair desse entendimento humano, físico, egoísta, soberbo e presunçoso, e nos elevar para dentro do mundo espiritual, porque Jesus disse, Deus é espírito, e nós temos que estar nesta dimensão, na dimensão do espírito, na dimensão de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É nisto que Deus quer que nós venhamos estar, não preso nesta dimensão, não idolatrando placa de igreja, não idolatrando templo, mas sim adorando a Deus em espírito e em verdade. Versículo 25 diz assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. E ele encerra o discurso com esta mulher. E aqui também eu encerro esta palavra. Ele é o Messias. Ele é o Cristo que deve anunciar, que deveria anunciar e que anunciou esta revelação, esta verdade da parte de Deus. Aprenda com esta mensagem. Aprenda com esta palavra de Deus. Aleluia. Deus, ele ama e quer salvar. Mas deixa o Espírito te tirar da religiosidade. Deixa o Espírito te tirar desta dimensão humana carnal. Deixa o Espírito enclausular em ti o verdadeiro amor de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O amor de Deus transcende o nosso entendimento. O amor de Deus ultrapassa o nosso raciocínio. O amor de Deus ultrapassa os nossos limites. Aleluia. Eu não entendo porque Deus me ama. Eu sou falho, pecador.
Aleluia. E não consigo entender o que Deus em mim, não consigo entender o porquê Ele me ama. Então escute, mesmo não entendendo, eu sei que me ama. Mesmo não entendendo, Ele demonstrou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer no meu lugar. Mesmo não entendendo, Ele enviou o seu Espírito. Mesmo não entendendo, Ele me deu a sua palavra. Mesmo não entendendo, Ele me selou com o selo da promessa. Mesmo não entendendo, Deus me chamou e me transformou e me fez ser filho de Deus. Aleluia! Deus quer fazer isto contigo que ainda não nasceu de novo. Mas deixa o Espírito de Deus te tirar da dimensão humana, te tirar da dimensão soberba, egoísta, sem amor, sem bondade, sem misericórdia, e te fazer ser um verdadeiro adorador. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Compartilhe essa mensagem. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Deus, o interesse de Deus é salvar. Que Deus te abençoe.